Prazer estar de volta aqui no museu, né? Como eu já falou, eu já fiz meu mestrado aqui, né? Trabalhando com os grupos lá no Acre, mais especificamente com foco nos Axininca, mas pensando nesse processo que houve a partir da década de 70, né? Com o reconhecimento e a regularização das terras indígenas no Acre. Né? Processo, e isso implicava também, né, num conflito que tinha, né, como o João já falou, sobre os índios isolados, né? Um termo aí que tem sido usado, que é um pouco complexo, né? O isolamento deles não é tão isolados assim. E depois, né, do mestrado, eu tive um trabalho inicial no Baixo Tapajós, quando eu entrei em contato com essas populações que eu tenho trabalhado até hoje. Né? No momento, ninguém se identificava, né, como grupos indígenas, né? Você tinha muita história de descendentes de indígenas, né? Sempre um discurso bastante forte, mas não existia nenhum grupo que se identificava etnicamente, né, articulado. Né? Nesse momento, assim, não saía. É nesse processo, né, e o conflito, quando eu, né, fui trabalhar, né, o motivo inicial era um conflito em relação à unidade de conservação, né, da Floresta Nacional Tapajós, né, que durante mais de 2 décadas, né, tinha um processo de expulsão dessas pessoas da terra. Né, e aí elas, é um processo, né, de resistência, e a partir dele é que surge o processo de emergência étnica. Né, e é sobre isso, né, que eu vou trabalhar aqui hoje, né, mostrando, né, como se inicia isso em uma comunidade e depois vai se desenvolvendo para várias outras comunidades no Baixo Tapajós, né, hoje envolvendo em torno de 5.000 pessoas, né, reivindicando etnias diversas. Então é esse o trabalho que eu fui pego de surpresa, né, no meu doutorado, né, que tive que mudar muito a temática, retrabalhar para acompanhar essa realidade. Né, e que eu tenho trabalhado, né, até hoje, é o meu foco de estudo, né, ou seja, tenho voltado lá sistematicamente. Então, a aula de hoje, né, é para pensar esses processos de reafirmação étnica e territorial, né, que começam a ocorrer na virada para o século XXI, né, entre os indígenas do Baixo Rio Tapajós, né, no oeste do estado do Pará, né, onde desde, né, o último cartel do século XIX já se apregoava a extinção, né, de grupos étnicos e culturalmente distintos, né, nessa região toda. Né, essa emergência étnica começa, né, no finais da década de 90, né, entre vários grupos que, ao longo do rio Tapajós e Arapiuns, né, que passam então a se reconhecer, né, reafirmar pertencimentos a etnias, né, que há muito tempo já eram pensadas, né, como extintas, né, como Borari, Arapiuns, Maitapu, Tapajó, Tapaiú, Tupinambá, Kumaruara, Cara Preta, Arara Vermelha, Jaraqui e Munduruku. Né? Munduruku a gente tinha informação sempre ou no Madeira ou no Alto Tapajós. Né? Eles retornam nesse período. Né? Esse movimento inicial teve início, né, entre os indígenas Munduruku da comunidade de Taquara, né, que é esse que se encontravam na área de domínio da Floresta Nacional Tapajós, né, na margem direita do rio Tapajós. Em 1998, representantes de Taquara, então, procuraram a sede da FUNAI em Itaituba, no Alto Tapajós, né, para saber sobre os seus direitos de demarcação de terra, já que essas terras deles estavam, né, sob domínio de uma floresta nacional e gerenciadas pelo IBAMA. Lá atendidos, né, pelos técnicos da FUNAI, né, que reconheceram a legitimidade da demanda e encaminharam providências administrativas. Né, e a partir de então, os indígenas, né, se engajaram firmemente no propósito, né, de reelaborar seus modos de vida e de organização política, né, para que tivessem acordadas em bases que compreendiam com suas origens e referências indígenas e afirmam-se então como pertencentes à etnia Munduruku. Além de Taquara, logo em seguida, também as comunidades de Bragança e Marituba se juntaram a Taquara, igualmente se reconhecendo como Munduruku, né, ou seja, constituindo o processo que a antropologia tem definido aí como etnogênese, né, processo de reelaboração das suas origens, né, referências étnicas e cultural, né, e pensando e reafirmando pertencimentos a etnias, né, até então pensadas como extintas.
Influenciadas por esse processo de etnogênese, que se conformava entre os Munduruku da Flona Tapajós, vários outros grupos domésticos, de diversas comunidades ao longo de todo o Baixo Tapajós e do Rio Arapiuns, também passaram a reafirmar pertencimentos a etnias que a literatura histórica já também afirmava não mais existir, os Borari, os Arapiuns, Tapajós, vários deles que hoje se reconhecem. Juntos, estimados em cerca de 5.000 pessoas, esses grupos têm engendrado um processo de reconstrução das suas identidades indígenas e antigas tradições culturais, retomando manifestações rituais, língua, pintura corporais e passando a se reconhecer como portadoras de uma identidade étnica diferenciada, além de demandar a demarcação de suas terras e a construção de formas de organização políticas assentadas em bases étnicas. Como exemplo, inclusive, a criação do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, criado em 2000, o CITA, e que acaba sendo hoje a grande representação dos indígenas nessa região. Em 2 décadas de mobilização, os indígenas conquistaram o reconhecimento já de 4 terras indígenas e outras que ainda estão em estudos, promovendo uma significativa reconfiguração na paisagem sociocultural e espacial da região e reinserindo a temática étnica indígena no âmbito das discussões e relações locais de poder. Deste modo, a emergência dos movimentos de reafirmação étnica que despontaram na virada do século XXI também reconfigurou e trouxe à vida e ao campo das relações sociopolíticas locais a existência de grupos indígenas que passam a se organizar e a se empoderar para fazer valer os seus direitos. Entretanto, enquanto em vários âmbitos do poder, do municipal ao federal, os indígenas têm relativamente sido exitosos em pautar suas demandas nas negociações do poder, também e por isso resultam conflitos, disputas, produções de discursividades pró e contra indígenas, estratégias de alianças e articulações políticas, principalmente de reelaboração e compreensão históricas e de pertencimento. No Vale do Baixo Tapajós, uma então predominante visão idílica dos povos tapajônicos, largamente exaltada em músicas, danças, literatura, culinária, míticas locais, sítios arqueológicos que abundam nas chamadas terras pretas de índio, testemunhando longa e intensa elaboração de ocupação indígena, assentava-se, todavia, na firme convicção da sua condição pretérita, e subsequente desaparecimento que teria ocorrido em consequência do encontro colonial. Contudo, um olhar mais atento à historiografia, podemos observar como gradativamente seus textos e documentos foram terminando com a presença indígena de grupos etnicamente articulados na região do Vale e Médio Tapajós. Isso sem ao menos que se explicasse, ou seja, como que esse processo se deu, esse final, se basta o encontro colonial, ou seja, não há explicação, não há compreensão sequer de quem eram esses grupos indígenas, e o que se passou com aqueles diversos e numerosos povos indígenas que foram registrados pelos primeiros colonizadores, que adentraram a foz do rio Tapajós no início do século XVII, para impor a sua ocupação e dominação. A título de exemplo, um dos primeiros registros sobre os indígenas no Tapajós, feito por Maurício de Eriart, cronista que acompanhava a expedição de Pedro Teixeira pelo Amazonas em 1628, computou um ataque de 60 mil homens de guerra. Os demais registros também, eles sucessivamente são muitas informações de muitos grupos e muito numerosos. Mas apesar dessa descrição inicial, em pouco mais de 2 séculos de colonização no Vale do Tapajós, praticamente não se registra mais a existência dos numerosos e etnicamente diversificados povos encontrados na foz, quando as primeiras naus portuguesas adentraram no século XVII. Sobre os índios Tapajó, por exemplo, que ao lado dos Tupinambá dominavam numérica, política e culturalmente a região do Baixo Tapajós quando a colonização se iniciava, Nhandaju lamentava que da língua dos Tapajó
só se conhecia 3 nomes próprios, né? O próprio nome da tribo, o do chefe, Urucurá, e do diabo, que era Aura. Né? Ele achava que os Tapajóis teriam deixado de existir em 1723, né? Quando teriam acompanhado a transferência dos jesuítas para a missão Tapajós no rio Arapiuns, né? Um afluente do Tapajós. Beth Megan, né? Arqueóloga que fazia estudos, né? Na década de 60, né? Falava que a única coisa que se sabia sobre a filiação linguística dos Tapajós é de que não era tupi. Né? Sobre os Tupinambá, né, o etnohistoriador Miguel Menendez, por sua vez, afirmava que 30 anos depois de iniciada a catequese na região, pouco se restava da população da populosa aldeia situada na foz do Tapajós. E nesse tempo, segundo ele, já não se falava dos Tupinambá como etnia. Fundada em 1661, a missão Tapajós rapidamente tinha se tornado, né, a maior e mais importante missão da província Grão-Pará e do Maranhão, né, e reunindo grupos diversos. Né, para um bom mapeamento, né, desses vários grupos, realmente o Menendez nos traz, né, um mapeamento muito interessante, né, dos vários grupos que acompanhavam, né, que estavam na missão naquele momento. Essa missão, contudo, em 1723, em função dos conflitos com os colonos, foi transferido para o rio Arapiuns, né, quando o Niandaju supôs, né, o fim dos Tapajós. Todavia, se já temos pouco conhecimento de quem eram esses indígenas, né, e suas formas de organização sociopolítica, né, ainda é maior o desconhecimento que nós temos sobre as próprias missões jesuíticas que dominaram a região por quase 100 anos. Né, entre os séculos XVII e XVIII, né, e as quais foram estabelecidas em 5 locais diferentes ao longo do Tapajós, né, e onde eram estocados indígenas de várias etnias e o Inhangatu, né, a língua geral amazônica, tornado o idioma oficial. Se pouco conhecemos, né, sobre as missões jesuíticas, menos ainda conhecemos sobre a extensão das políticas pombalinas no Diretório dos Índios, que as sucederam, né, em meados do século XVIII, né, instituídas pelo governador da capitania do Grão-Pará, Mendonça Furtado, né, lembrando que ele era meio-irmão do Marquês de Pombal, né, o primeiro-ministro de Portugal, ou seja, mandou ele diretamente, né, para expulsar os jesuítas e também para fazer a demarcação das fronteiras e instalação das vilas e lugarejos, né, que foram substituindo as missões jesuíticas. Né? Até hoje nós temos povoados com o nome tipo Vila Boim, Vila Franca, né? Que são ainda, representam essa instituição, né, do ato colonial, né, da transformação das missões em vilas e lugares. Contudo, né, ou seja, a participação e o significado dos indígenas em tal política de Estado, que tinha miscigenação como meta e estratégia de controle da população nativa, ainda aguarda, né, que estudos mais cuidadosos sejam conduzidos. Uma outra situação que também é bastante crítica, né, para o conhecimento é a participação dos indígenas no chamado movimento, né, na revolta da cabanagem, que ocorreu mais intensamente entre os anos de 1835 e 38. Né, mas, em geral, o pessoal dá uma década, né, em termos, né, da duração do conflito, e que se configurou um dos mais violentos campos de batalha que assolou a população nativa, né, nos confrontos e na subsequente repressão. Santarém, Vila Franca, Alter do Chão, Pinhel, locais onde haviam sido fundadas as missões jesuíticas, constituíram importantes redutos da luta e resistência dos cabanos, assim como Ecuipiranga, localizada na margem do rio Amazonas, com ligação para o Tapajós por terra. Em Pinhel, onde se encontram atualmente os indígenas Maitapu, ainda se observam vários espaços, né, cavados no solo e que são atribuídos às trincheiras, né, dos combates durante a cabanagem. Né? Assim como até hoje se ouve detalhados relatos, narrativas sobre os confrontos, né, que se sucederam. Isso é uma memória muito forte que sempre me chamou a atenção, Tapajós, e eles falavam como se um evento que acontecesse pouco mais de 30 anos atrás. Né? Há uma memória bastante forte em relação à cabanagem, em oposição ao que nós temos na historiografia oficial.
Não obstante, né, saibamos que a participação indígena foi significativa no Baixo Tapajós e as narrativas locais são plenas de referência a ela, em termos da historiografia, ela tende a aparecer como um genérico tapuia, né, comumente desqualificado em termos de pertencimento ou distinção étnica, exceto pelos Munduruku. No Baixo Tapajós era o único grupo que foi identificado, né, como participante do movimento e que é identificado pela sua referência étnica. Embora ressaltando, né, a massiva participação dos indígenas na cabanagem, Menezes, por exemplo, identifica que os que lutaram ao lado dos cabanos eram índios já destribalizados, descidos ou descendentes de descidos, cujas aldeias originais, em parte, não existiam mais. Para ele, é parte dessa população tapuia, internada em pequenos grupos, né, com os seus tuxauas, que se junta aos cabanos. E é interessante a gente perceber isso, ou seja, como o modo como o autor vai identificando os indígenas que participaram da cabanagem, seja, ela tende no mesmo sentido a reforçar a visão deles como destituídos de referências étnicas ou culturais, além de preconizar uma clivagem preconceituosa entre indígenas supostamente verdadeiros e aculturados, destribalizados. Né? É como se os indígenas, né, que sofreram contato com o colonizador, né, tivessem inexoravelmente perdido as suas referências étnicas ou culturais. Assim, apesar deles serem identificados como falantes da língua geral, os indígenas que teriam participado da cabanagem, de um modo geral, diluem-se indistintamente na categoria de um tapuia destribalizado. E com isso, pouco conhecemos da diversidade étnica e racial e suas respectivas participações no movimento. A forte repressão militar que se seguiu contra os cabanos tem sido tomada como uma explicação, né, para o embate final que teria aniquilado definitivamente a existência de indígenas na região, causando extermínio e dispersão, embora pouco se conheça dos modos e direção que essas dispersões, migrações tomaram. Certamente essa é uma realidade para a maioria dos povos indígenas, né, que de algum modo estiveram envolvidos com a cabanagem. Para o Vale do Tapajós, igualmente faltam estudos que nos proporcionem uma melhor compreensão da participação e diversidade dos indígenas e tantos desdobramentos, né, com a falência do movimento. São expressivas, né, como já ressaltei, as referências do envolvimento, né, de muitos grupos, né, cujos territórios ostentam marcas evidentes dos seus embates, e as pessoas rememorem suas narrativas com ricos detalhes, assim como das fugas, dos temores vividos pelo que atribuíam, né, sendo causado pelas guerras. Esse é um termo que se ouvia muito entre indígenas na guerra, né? Eles sempre vinham com a expressão, eu demorei muito tempo para entender exatamente o que eles estavam falando pela guerra. Seu Orlando, né, uma liderança munduruku da aldeia Bragança, nos lembrava de como sua avó, né, relatava frequentemente de que teriam fugido para o mato, né, se escondendo da guerra, né, porque ele dizia, porque era tempo que tinha guerra, eles tinham medo do pessoal que chegava e atacava, os brancos atacavam, aí preferiam fugir e ficar escondido por lá, dentro da mata, para ninguém encontrar eles, para não serem atacados. Né? Um outro depoimento do Léo Tupaiú, né, liderança do Tupaiú da comunidade Anigalzinho, também reproduzia uma versão semelhante do que ele dizia ouvir dos seus avós, dos seus antepassados. Né? Segundo ele, né, seus tataravós José e Joana Tupaiú foram morar dentro da mata, fugindo da guerra, para lá, dentro da mata, lá onde não podiam fazer fogo, nem de dia e nem de noite, para não chamar atenção. Eles moravam em buracos, também não construíam casas, né? Essa referência de morar em buracos é muito constante também nos vários depoimentos que eu tenho encontrado. Eles moravam em buraco porque eles tinham medo de que viessem buscar eles para levar para a guerra. Quem não ia, morria. O jeito era fugir para o mato, de lá onde ficaram morando num buraco.
Muitas vezes também eu ouvi referência à Guerra do Paraguai, né, que ocorreu um pouco depois, né, na década de 60, e que envolveu também um grande número de indígenas levados compulsoriamente, né, como alguns naturalistas registraram, inclusive vendo em Manaus, índios acorrentados, né, entrando em navios para serem levados para a Guerra do Paraguai. As primeiras vezes que eu ouvi essa referência, eu achava um pouco estranho, me parecia muito distante a Amazônia com o Paraguai. Depois, em algumas pesquisas, né, foi vendo que realmente, né, não era algo distante, embora às vezes eles falam indistintamente tanto da Guerra da Cabanagem quanto da Guerra do Paraguai. Então, assim, ao ouvir essas narrativas, me era impossível não questionar a forma como a imagem desse índio genérico, destribalizado, descido, tapuia, falante da língua geral, que teria sido vítima de inexorável aniquilamento, tem obscurecido uma compreensão melhor do envolvimento dos vários povos indígenas no movimento e de seus distintos modos de participação, assim como das estratégias oficiais para com os indígenas nas ações de pacificação e principalmente das estratégias de resistência indígena. Nós temos um movimento em relação a essa questão do Tapajós, que eu acho que assim, se teve esse movimento de descido dos grupos, né, isso é uma suposição que eu ainda precisaria ser melhor, o quanto a cabanagem causou um retorno para dentro das matas, né, ou seja, para os interiores, né, que eu acho que essa é uma situação que quando a gente começa a ouvir muito dos relatos dos viajantes, que eles realmente não encontravam grupos que se tinha. Mas eu acho que tem esse movimento ainda, né, pouco estudado, pouco pensado em Tapajós, de como que o próprio movimento da cabanagem teria, né, esses grupos teriam adentrado de novo para os interiores da mata. É interessante, então, nos atentar para tal posição que pode ser encontrado tanto nas compreensões históricas produzidas sobre a região, quanto nas estratégias maior de poder que sucederam ao longo do tempo para invisibilizar e proscrever a existência e modos diferenciados de organização étnica e culturais. Ou seja, desde finais do século XIX, depois da expulsão dos jesuítas, que dominaram a região do Baixo Tapajós, né, por um século, os povos nativos são referenciados sistematicamente por um genérico índio ou indígena, sem referência às suas etnias. Como exemplo, poderia citar, né, o militar luso Antônio Landislau Baema, né, que em na década de 30, fez um famoso compêndio que produziu, né, pela primeira vez, que foi feito para dar conta do número e classificação racial, né, da população do estado do Grão-Pará. Né, ele, né, nesse compêndio, apesar de reconhecer que os índios, né, essas são expressões dele, os índios faziam a maior força numérica da população, e também as palavras deles, e também o único recurso para o trabalho do país, ele não identificou nenhuma das suas etnias, os quais eram arrolados no cômputo geral como livres, junto com os brancos, em oposição aos escravos. Do mesmo modo, os viajantes naturalistas que navegaram, né, ao longo do rio Tapajós no século XIX, apesar deles identificarem os nativos que encontraram e que trabalhavam para eles, todos trabalharam, tinham indígenas que lhes prestavam serviços, né, eles não registraram nenhuma das suas etnias, né, e exceto por uma família Munduruku encontrada no rio Cupari, né, cujo chefe havia sido condecorado com uma medalha do exército, indicando, né, que teria colaborado com as forças legalistas, né, e depois só há referência, então, a grupos étnicos, né, dos Munduruku do Alto Tapajós. Nos demais, todos, ele trata, a palavra usada é índios, né, os índios que trabalharam com ele, os índios que estavam navegando, os que cuidavam, os que carregavam, nenhuma delas há nenhuma informação, né, sobre essas etnias. Posteriormente, no século XX, esses grupos passam a ser identificados como parte de um campesinato amazônico e são referenciados de modo geral como caboclos ou ribeirinhos, categorias cujas definições tendem a subtrair de um modo ainda mais talhante vínculos possíveis em relação aos diferentes pertencimentos étnicos ou territoriais.
E serão esses grupos que, a partir da década de 70, serão foco das políticas dos governos militares, né, que causarão deslocamentos forçados para dar lugar ao projeto modernizador da economia amazônica, né, que se pretendiam para elas. E também será exatamente entre esses grupos que a reação, né, que vai se articular um movimento indígena, né, que vai se observar na virada para o século XXI. Então, o que eu estou querendo trazer hoje para essa aula, né, para a gente pensar, sobretudo, como esses movimentos, né, de etnogênese começam a ocorrer a partir, né, no final da década de 90, conferem uma contranarrativa aos modos como a historiografia e as instâncias do poder dominante têm, ao longo do tempo, não só omitido, como renegado a permanência das diferenciações étnicas e culturais. Né? Com isso, os indígenas aportam com uma contranarrativa ao do apagamento, recolocando-os novamente em existência na história do Baixo Tapajós e pautando suas demandas nas mesas de negociação do poder, do local ao nacional. Esse recolocar os indígenas na história pode ser pensado como um processo de construção de um novo regime de memória, né, nos termos, né, que o professor João Pacheco nos apresenta para compreender como os indígenas estão concebendo e arquitetando, né, arquitetando a memória na contemporaneidade, na qual eles são os principais artífices, né, para contrapor, assim, as narrativas oficiais que têm excluído seu protagonismo na formação do Brasil, né, e que está tão bem discutido, né, no livro Os Indígenas e o Nascimento do Brasil. Né, são processos de territorialização, mas nessa aula elas vão ser apreendidas, né, como constituindo novos regimes de memória, nos quais ações culturais e performances rituais constituem modos de retrabalhar a memória e reescrever a história, mas também de empoderamento e de expressão da alteridade. Então, isso, para a gente compreender, né, esse processo de emergência étnica, então, começa a surgir no final da década de 90, precisamos retroceder um pouquinho, né, e entender os processos de mudanças que começam a ocorrer na Amazônia a partir da década de 70, no âmbito das políticas de expansão de fronteira das fronteiras econômicas da Amazônia, né, que visavam a sua incorporação na economia política nacional, né, e que foram conduzidos no contexto do projeto geopolítico dos militares. Né? Como parte dessas políticas, foram estabelecidos acordos, né, de cooperação técnicos com a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, né, visando a realização de um amplo e extensivo levantamento dos recursos florestais ao longo de 100 quilômetros a cada lado da rodovia transamazônica, o qual foi realizado através do projeto de pesquisa e desenvolvimento florestal, né, o PRODEPEF, né, que foi firmado em 1971 entre o governo brasileiro e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Esses levantamentos deram suporte à formulação do Programa Florestal incluso no segundo Plano de Desenvolvimento para a Amazônia, né, o segundo PDAM, lançado em 1974, né, numa grande virada das políticas de ocupação, né, de extensão das fronteiras amazônicas, né, redefinindo metas e estratégias de aceleramento econômico para a Amazônia e que deveriam ser implantados através dos polos de desenvolvimento, conhecidos como os Polo Amazônia. Né, em distintas regiões se pensavam polos de desenvolvimento. Para o Tapajós, projetou-se o desenvolvimento de uma moderna indústria madeireira para substituir, né, a exploração de madeiras moles em áreas de várzea, né, que era realizado de um modo considerado rudimentar e improdutivo. Nessa proposição, a exploração deveria passar para as áreas de terra firme, né, embasada em tecnologias de ponta para atender o mercado exportador de madeiras tropicais.
Também entre as ações de promoção de desenvolvimento florestal no Vale do Tapajós, foi criada a Floresta Nacional do Tapajós em 19 de fevereiro de 1974, né, como projeto piloto de uma reserva de exploração de recursos madeireiros aos moldes do que haviam sido criados nos Estados Unidos, né, através do seu serviço florestal. A Flona Tapajós foi criada no mesmo dia e em decreto contínuo ao do Parque Nacional do Tapajós, também localizado ao longo do Vale do Tapajós, inaugurando a implantação das 2 primeiras reservas ambientais na Amazônia. Até então não existia nenhuma reserva criada e implementada na Amazônia. São essas 2 as primeiras reservas, né, que se inauguram na Amazônia. E foram os técnicos, né, da equipe da FAO que realizaram os levantamentos florestais na Amazônia, que elaboraram as proposições para a definição dos limites da Flona Tapajós. Ela foi criada, então, com cerca de 600 mil hectares, margeada ao leste pelo rio Tapajós, ao oeste pela rodovia Santarém-Cuiabá e ao sul pelo rio Cupari, né, a poucos quilômetros do traçado da rodovia transamazônica. Deste modo, os limites da Flona Tapajós estão localizados precisamente na intersecção entre as 2 principais rodovias que os governos militares projetaram e colocaram em construção para interligar os caminhos que conduziam as pessoas norte a sul e leste a oeste do país, né? Ou seja, as estradas que levariam, né, à ocupação da Amazônia. A criação da Flona trouxe significados importantes e graves, né, para os grupos sociais camponeses que se encontravam nas terras, né, que se tornavam então domínio da reserva. Naquele momento, né, localizados ao longo da margem direita do rio Tapajós, encontravam-se 16 núcleos compostos de grupos domésticos camponeses articulados em torno de famílias extensas, comandadas em geral pela liderança paterna e que se definiam como comunidade. A comunidade, ela consistia e definia o domínio de um espaço territorial, né, cujos limites eram acordados com os seus vizinhos da comunidade vizinha, né, e os marcos renovados anualmente através dos trabalhos de limpeza e dos caminhos que as interligavam. Desenvolvendo um padrão de ocupação da terra fundamentado em um complexo sistema de uso comum dos recursos, as comunidades encontravam-se articuladas também em torno dos seus santos padroeiros, né, cujas festas comemorativas criavam laços de aliança e reciprocidade, no renovado compromisso de retribuir e participar, né, das suas festas. Esses laços entre as comunidades se estendiam igualmente às relações de parentesco e compadrio, além de trabalhos coletivos, né, na derrubada e cultivo de roçados, cujos relatos descobrem encontros ritualizados e festivos que se estendiam por vários dias. A conformação dessa territorialidade, né, desse modo de vida, né, confrontou-se diretamente com a criação da Flona Tapajós, cujo projeto fazia parte das estratégias de modernização acelerada que se projetava para a Amazônia na década de 90, né, e alavancada através da imposição de uma poderosa malha de duplo controle sobre o território nacional, né, a técnica e a política, né, como bem nos mostrou, né, a Berta Becker. A sua imposição sobre o Vale do Tapajós, todavia, demandava a retirada, a expulsão dos seus moradores, né, que lá se encontravam. Com isso, gerou um campo de disputa em que se pretendia não só a apropriação dos recursos florestais, mas também a imposição de categorias que desqualificavam essas pessoas, né, a vínculos mais sólidos que poderiam ter em relação a uma territorialidade, a uma historicidade de ocupação ou pertencimento a alguma organização sociocultural mais complexa ou diferenciada. Os seus efeitos deveriam concorrer para o apagamento definitivo das referências étnicas, né, que ainda persistiam no último quartel do século XX. Os esforços para a remoção dos seus territórios resultaram em um embate que perdurou por quase 3 décadas, conformando um acirrado campo de disputas
em diferentes momentos de intensidade e conflitos, né, ao longo desse tempo. Mas não só pela permanência, mas também sobre as identidades das pessoas nessas comunidades. No mesmo campo das disputas pelo direito de permanecer em seus territórios, essas pessoas também se viram confrontadas em um campo de disputa por classificações e definições das suas identidades, para, através dela, impor um modo legítimo de como elas deveriam se relacionar com aquele espaço. Elas refletem, portanto, as lutas pela diversidade, as lutas pelas identidades étnicas e regionais, do que nos assinalava Bourdieu, como um caso particular de lutas das classificações, as lutas pelo monopólio de impor definições legítimas da divisão do mundo social e, com isso, fazer e desfazer dos grupos. Na área da Flona, num período de 3 décadas, as comunidades locais passaram por constantes disputas por suas identidades, e em cada uma delas, seja com implicações no modo de se relacionar com os espaços, de se relacionar com seus espaços territoriais. Ou seja, é isso que a gente vai ver agora, que num período de 3 décadas, essas comunidades sofreram diferentes formas de identificação, e cada uma dessas formas de identificação implicava modos de como elas poderiam permanecer ou não naquele espaço, O primeiro momento, então, elas vão ser chamadas de colonos, de ocupantes ocasionais, Você tem uma série de atribuições que não reconhecia essa territorialidade ou alguma organização própria, E isso vai implicar no processo das tentativas de mudança. Depois, na década de 90, de meados da década de 90, essas mesmas populações passam a uma nova identificação, que vão ser chamadas populações tradicionais. Fora essa, ou seja, a renegação, e aí os grupos indígenas entram. Então a gente consegue ver esse campo de disputa identitário, com várias, e é esse exatamente o que a gente vai pensar mais, focar mais diretamente agora. Então, conquanto a Flona Tapajós se inserisse num programa modernizador de base científica para acelerar o crescimento econômico da Amazônia, a sua criação prescindiu de qualquer comunicação com as pessoas das comunidades locais, que só ficaram sabendo da sua existência quando os procedimentos para retirá-lo das suas terras já estavam em curso. Naquele momento, a legislação das flonas, das florestas nacionais, não permitia a permanência de residentes permanentes no interior dos seus limites. E assim, os técnicos do IBDF, que era o órgão ambientalista naquele momento, e gestor das flonas, iniciou um processo de remoção das pessoas, a remoção das pessoas dessas 16 comunidades que se encontravam ao longo da margem direita do Tapajós, além de outros núcleos também que estavam espalhados ao longo, no meio da Flona. Tomados de surpresa e subsequente indignação, as pessoas dessas comunidades reagiram às tentativas de remoção forçada e empreenderam várias formas de resistência para permanecer em seus territórios. Essas medidas, para a retirada das pessoas dessas 16 comunidades do interior dos limites da Flona, iniciaram logo após o decreto de criação, E a gente observa isso, num ofício que foi enviado pelo então Benhur Borges, que era então gestor da base da Flona Tapajós, logo que ela foi criada, num ofício que eles pedem 4 meses depois da criação, endereçado ao delegado estadual do IBDF em Belém, informando que os procedimentos que já haviam sido tomados para a regularização, da Flona. No primeiro, ele informava nesse documento que a divulgação de que a Flona havia sido criada havia sido feita através da emissora local, que foram na rádio e avisaram as pessoas que a Flona ia ser criado e dando a orientação para que eles esperassem que eles estariam chegando lá para a retirada deles em área. E a outra informação nesse ofício que ele fala também, é de que já haviam sido reservados lotes
lotes do INCRA, né, onde seriam destinadas essas pessoas que seriam levadas, né, assim que seriam tiradas da Flona, né? E existiu o projeto PIC Itaituba, né, o projeto, não me lembro o que é mas o projeto de colonização Itaituba, que era do outro lado da margem, né, ou seja, a Flona Tapajós, ela é margeada pela BR 163, né, que leva Santarém a Cuiabá. Do outro lado tinha um projeto de colonização onde se pretendia levar essas pessoas que iam ser retiradas de dentro da Flona. E essa operação, o BNU chamava de Operação Limpeza, né? Ou seja, o documento que se referia a essas pessoas, então, inicialmente como colonos, né, dizia que a coisa era para retirar os colonos da Flona, e as medidas de desapropriação ele chamava de Operação Limpeza, né? Então, nesse documento, ele afirmava, né, que os lotes seriam para os colonos que forem deslocados pela Operação Limpeza. Tais lotes já estavam reservados, bastando que se inicie a identificação dos colonos e a posterior remoção. É interessante notar que essa tônica de Operação Limpeza não era nova, né, inclusive em 74. Ela já havia sido utilizada, né, nas estratégias de pacificação na revolta da cabanagem, né, que foram comandados pelo Marechal Francisco José de Souza Soares de Andréa, né, conhecido Marechal de Andréa, quando ele destacava a necessidade de que o Amazonas e todo o caminho por água, desde Cametá até entrar no rio, precisa ser limpo, ele dizia, né, e tem que custar algumas vidas, né. Como já é bem registrado, os contos mostraram, né, que não foram só algumas vidas, mas 1/4 da população do Grão-Pará, né, em torno de 40 mil pessoas, né, foram mortas nesse embate. De modo geral, né, as pessoas das comunidades, né, com quem, né, ia conversando, quer dizer, de uma forma geral, falaram exatamente isso, que ficaram sabendo inicialmente da Flona, que ouviam comentários, mas que eles só tiveram a certeza, né, e compreender o que significava a criação da Flona quando os técnicos do IBDF chegaram às suas casas para fazer o levantamento das benfeitorias. E assim mesmo, somente depois de terem respondido a todas as perguntas, né, sobre os bens de suas propriedades. Só então eles souberam da criação da Flona e que ela implicava na remoção das suas terras. Razão, né, do levantamento era subsidiar o pagamento das indenizações, né, e o encaminhamento para esses projetos de colonização. Essas ações do IBDF provocaram reações das comunidades que começaram a se articular em defesa da permanência em suas terras em um contexto de luta fortemente marcado pelo autoritarismo ditado pelo regime militar. O propósito governamental era impor o deslocamento dessas pessoas, né? O propósito governamental de impor o deslocamento às pessoas que resistiam forjaram várias outras medidas repressivas, né, e proibitivas às suas atividades produtivas e de sustento, né, como a proibição de acesso aos recursos florestais que eles tomavam, a proibição de implantação de roçados, proibição de caçar, né, coação policial, além de voos rasantes de helicóptero, ou seja, tinha uma série de medidas, né, sendo tomadas, né, para tentar forçar essas pessoas a saírem da área. Em que pesem, né, as diferenciações e configurações históricas, né, e organizações sociopolíticas e culturais dessas 16 comunidades que viviam na área onde a Flona Tapajós foi implantada, né, ou seja, a maioria das pessoas faziam parte, né, de grupos domésticos de longa história de ocupação, né, onde desenvolveram uma territorialidade baseada em sistema de uso comum das terras e dos recursos. De forma geral, elas eram também identificadas como caboclas, ainda que não se ouvia delas reconhecerem por tal denominação, em geral considerada ofensiva. Quando visitei as comunidades, né, pela primeira vez em 1996, as pessoas se identificavam de várias formas, né? Entre elas trabalhadores rurais, sindicalizados, descendentes de indígenas, muitas vezes a maior parte filhos do Tapajós,
né? Ou mais comumente como pertencentes a essa ou aquela comunidade, né? Se apresentava, sou da comunidade Piquiatuba, sou da comunidade Taquara, né? Ou seja, a própria comunidade era a forma de identificação. Em momento algum ouvi as pessoas, né, identificando-se por caboclo ou por cabocla, exceto por alguns líderes comunitários que, quando participavam em reuniões para discutir a posse e regularização da terra, eram nesses momentos únicos que eu ouvi eles justificarem por serem caboclos da terra do Tapajós, mas mais frequentemente eram se identificados como filhos do Tapajós. Sobre as suas descendências, as pessoas das comunidades atribuíam a várias origens, majoritariamente reconhecendo-se como descendentes de indígenas, apesar também de, em geral, não especificarem nenhum grupo étnico, né? Apenas mencionando meu avô era índio, minha avó era índia. Por vezes mencionavam o local de origem dos seus ancestrais, né? Quando tratavam de locais diferentes daqueles onde eles viviam, né? Meu pai era índio do Arapiuns, índio de Alter do Chão, né? Assim por diante. Sempre tinha muito forte essa referência indígena. Algumas vezes ele expressava sua origem indígena dizendo: minha avó só falava a língua indígena. Eram também comum atribuírem-se origem mistas. Meu pai era avô, filho de índio com português, índio com cearense, né? Ou seja, em geral, tinham, né, várias fontes, né? Uma delas dizia, né, que falava: na minha família nós temos de tudo um pouco, né? Tem índio, tem português, tem cearense, tem paraense, né? Ou seja, tudo misturado. Havia aqueles também que, apesar de reconhecerem-se a origem indígena, não se viam mais como índio, né? Quando dizia: é verdade que todos nós somos descendentes de indígena, mas já não está mais no nosso sangue. As três comunidades, né, Taquara, Marituba e Bragança, né, como já mencionado, passaram a se identificar e se articular politicamente, né, como pertencentes à etnia Munduruku somente em 1998. Em termos oficiais, ou seja, como vimos citar, né, pelo documento, eles tinham sido identificados ou como colonos, né, e que e que estão destinados a sofrer uma operação limpeza, né, a serem tirados de sua terra. Depois de serem inicialmente referenciados como colonos, surgem também outras denominações, como poceiras, ocupantes ocasionais, por vezes invasoras da floresta, né? É uma tônica que também se tentou colocar, que eles teriam entrado nos limites da Flona depois que a Flona havia sido criada, né? Ou caboclos ribeirinhos, né? Ou seja, qualquer uma dessas qualificações que anulavam qualquer vínculos, né, socioculturais ou territoriais mais sólidos que elas poderiam ter com o solo que habitavam. Até a criação da Flona Tapajós, aquelas 16 comunidades tinham poucas e dispersas relações entre elas, que decorriam, né, de extensivos laços de parentesco, reciprocidades em atividades de cultivo, comércio, festividades religiosas, né, ou lúdicas. O processo de criação e implantação da reserva florestal e as tentativas de remoção forçada promover uma relação mais estreita e politicamente organizada entre essas comunidades, tendo como principal articulador, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. Por isso, inclusive, uma das primeiras identificações que faziam era como sindicalizados. E o apoio da Igreja Católica através das comunidades eclesiais de base. Nesse processo de luta e mobilizações, né, as comunidades acabaram constituindo uma unidade política com interesses específicos de evitar a remoção das suas terras. Os embates dessas comunidades com as agências governamentais para evitar a remoção perduraram por mais de 2 décadas, né, com diversas formas de enfrentamento. Todavia, em meados da década de 90, no contexto do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, né, Promanejo do PPG-7, nova conformação de forças políticas e ideológicas, principalmente na discussão sobre a participação dos povos indígenas nas políticas de conservação ambiental, reverteu a determinação de remoção do interior das flonas, né, dos grupos domésticos camponeses que fossem considerados tradicionais.
O Promanejo começou a ser implementado na Flora Tapajós em 95, né, com o objetivo de desenvolver e testar modelos de conservação e uso sustentáveis dos recursos naturais em reservas florestais da Amazônia, e que deveria ter como ênfase a participação da sociedade civil. O destaque em metodologias participativas do Promanejo levou às mesas de discussão e negociação um conjunto de atores e agências que de algum modo estavam relacionados com a Flora Tapajós, como os próprios representantes das comunidades locais, né, ONGs, ambientalistas, órgãos governamentais, agências multilaterais, né, como o Banco Mundial, a GTZ, e nesses encontros, então, se evidenciou a problemática dos conflitos com que as comunidades estavam dentro da Flora, né, e o tempo que se estendia, e a conclusão desses trabalhos iniciais, né, determinou que a resolução dos conflitos fundiários deveria ser a condição para a implantação do projeto piloto dentro da Flora. Foi então acordado um plano de trabalho no qual previam procedimentos para a resolução dos conflitos, incluindo estudos para a definição de uma área para aquelas comunidades que deveria ser excluída da área dos limites da Flora. Ou seja, não mais as pessoas sairiam, mas iam ser tirada uma parte da Floresta Nacional e deixaria para essas comunidades. Assim, os trabalhos junto às comunidades foram desenvolvidos numa sequência de atividades envolvendo oficinas de discussões, levantamentos sociopolíticos, econômicos e ambientais que subsidiaram a elaboração de uma proposta de área que deveria ser designada para essas comunidades. Em 1996, também tramitava no Congresso Nacional um projeto de lei que previa a exclusão das áreas populacionais da área da Flora, né, que tem outras áreas, inclusive uma parte do município de Aveiro. Né? E esse projeto, ou seja, esperava então que esses estudos fossem elaborados para se definir os limites que seriam retirados da área da Flora. Os representantes do IBAMA, por sua vez, discordavam da proposta de redução dos limites da Flora Tapajós e passaram a defender a permanência das comunidades na área da reserva, né? Onde teria uma área de uso cuja extensão deveria ser designada através da elaboração de um plano de manejo. A nova proposição tomada pelos técnicos do IBAMA, lembrar que agora não estamos mais no IBDF, já estamos com o IBAMA, né, que foi criado em 96, né? Não me lembro qual foi a data de criação do IBAMA, né? Mas já substituindo o IBDF. Né? Então, essa nova proposição tomada pelos técnicos do IBAMA refletia as mudanças que estavam em curso na legislação das florestas nacionais através da elaboração do novo SNUC, né? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foi sancionado em 2000. Nessa nova versão do SNUC, no artigo 17, referente às florestas nacionais, o texto ampliou o conceito dessa categoria de reserva, designando-a como uso múltiplo sustentável dos recursos naturais, e não apenas como para exploração madeireira, como era inicialmente, né, a sua definição. Também nessa foi estabelecida que fosse admitida, é importante esse termo, admitida a permanência, né, de populações tradicionais que a habitavam quando da sua criação, né, mas admitida desde que em conformidade com o regulamento e o plano de manejo da unidade. Além das florestas nacionais, o SNUC também contemplou a categoria de populações tradicionais em duas outras classes de reserva, nas reservas de desenvolvimento sustentável e também das reservas extrativistas, né? O artigo 18, referente às reservas extrativistas, menciona populações extrativistas tradicionais. Dessa forma, né, aquelas comunidades da Flora que anteriormente foram identificadas como colonas, caboclos, poceiros, ocupantes ocasionais ou comunidades ribeirinhas, passam agora então a ser identificadas como populações tradicionais
e, dessa forma, a sua permanência admitida no interior da reserva, assegurando, portanto, o direito de continuar em suas terras, não obstante essas estariam sob o domínio e gestão do órgão ambientalista. Nessa nova conformação, o IBAMA empreendeu esforços para que as áreas de uso das comunidades fossem incorporadas no plano de manejo da Flona Tapajós e conseguiu retirar a exclusão das áreas dessas comunidades do projeto de lei, né, que estava no Congresso Nacional. Né? Nesse sentido, ou seja, essa mudança na legislação da reserva afastou, né, as ameaças de desapropriação, porém, por outro lado, frustrou as expectativas daquelas que pretendiam o fim da interferência do IBAMA sobre suas terras. Enquanto a maioria das pessoas das comunidades da Flona acabou conformando-se com a categorização de população tradicional e ter seus territórios sob o controle do órgão ambientalista, 3 delas, Taquara, Bragança e Marituba, renegaram essa forma de identificação e passam a se reconhecer como pertencentes à etnia Munduruku, constituindo-se então como um grupo étnico e culturalmente diferenciado e com demandas para o reconhecimento das suas terras como indígenas. Então, assim, ao mesmo tempo em que a administração da Flona Tapajós envidava esforços, né, para efetivar a mudança, para a incorporação daqueles grupos domésticos, né, que passaram a ser reconhecidos como populações tradicionais, lideranças da comunidade de Taquara seguiram o rumo do Alto Tapajós em 1998, né, em busca da sede da administração regional da FUNAI Itaituba, né, onde entregaram, né, um documento ao administrador solicitando esclarecimentos sobre o direito que eles teriam de validar suas terras como indígenas. Dias depois, o administrador regional da FUNAI visitou os indígenas em Taquara e encaminhou solicitação à Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI, em Brasília, advogando a formação de um grupo de trabalho para realizar estudos antropológicos com o objetivo de proceder à regularização daquelas terras, assim como enviou ofícios ao IBAMA, INCRA, Ministério Público, informando a existência daqueles indígenas e dos procedimentos que estavam em curso para a regularização fundiária. Essa busca à administração da FUNAI ocorreu poucos meses após a morte do pajé Laurelino, patriarca do maior núcleo familiar de Taquara e principal liderança política e religiosa da comunidade. Após sua morte, ocorrida em maio de 1998, os indígenas de Taquara iniciaram um movimento de reelaboração cultural, né, retomando manifestações rituais, né, seja língua, pintura, passando a se reconhecer como partes da etnia Munduruku. Em termos de organização política e representação, eles passam a se articular em torno de cacique, abandonando, né, a estrutura anterior baseada em presidente da comunidade, que compreendiam como sendo um modo imposto pelo branco. Vários eventos marcaram o início desse processo de reafirmação étnica, né, como em outubro, durante os festejos da Nossa Senhora Aparecida, padroeira da comunidade, né, em que promoveram a primeira missa indígena, né, na virada para o ano, né, de 1999. E na virada, ou seja, no ano seguinte, em fim do ano para o 2000, o primeiro encontro indígena, né, e ambos eventos, então, contaram com vários representantes de várias comunidades vizinhas, de ONGs, de universidade, da administração pública, além de políticos, né, vereadores que também estavam lá. Em 2000, as suas lideranças participaram das manifestações dos 500 anos do descobrimento em Porto Seguro e, no retorno, então, mobilizaram-se pela criação do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. No encalço desse movimento, né, entre essas comunidades Taquara, Bragança e Marituba, né, que acompanhavam essas discussões, né, vários outros grupos, né, ou seja, no contexto da Flona, ou seja, depois de Taquara, então Marituba e Bragança logo em seguida, né, se juntam a Taquara nessa mobilização, né, passando a se reconhecer como pertencentes à etnia Munduruku.
né? E nesse contexto, então, da Flona Tapajós, essas 3 comunidades passam a conformar uma nova unidade sociopolítica e etnicamente distinta que foi se distanciando dos demais grupos, né, encontrados na área da Flona e que passam a ser reconhecidos como populações tradicionais, né? Então, reivindicando pertencimento a uma coletividade etnicamente organizada, essas 3 comunidades se afastaram daqueles grupos com os quais compartilharam um histórico de luta em defesa dos seus territórios, gerando uma cisão entre elas, né, entre indígenas e não indígenas, né, ou mais precisamente entre os indígenas e as populações tradicionais, né, os 2 grupos que hoje se conformam dentro da área da Flona Tapajós. Né? Conformando, portanto, 2 grupos cultural e politicamente organizados na área da Flona, a cisão que se estabeleceu entre esses 2 grupos distinguiu e os separou em formas de identificação, né, de organização política e principalmente na reivindicação pela regularização das suas terras. Nessa nova situação, os indígenas também romperam relações com a administração da Flona, recusando-se a participar de qualquer negociação ou atividade promovida pelos representantes da reserva. Eles passaram a reivindicar a regularização das suas terras junto à DAF, né, na FUNAI, que em resposta então criou um grupo técnico de trabalho em janeiro de 2001 para a realização de levantamentos sobre os grupos indígenas no Baixo Tapajós. Desse levantamento, então, foi sugerido os estudos de identificação e delimitação das terras de Taquara, Bragança e Marituba, né, cujos estudos foram realizados em 2003, né, propondo a criação de 2 terras indígenas. Né? Então, hoje tem uma terra indígena Munduruku-Taquara e a terra indígena Bragança-Marituba, né, separadamente. Ambas as terras indígenas tiveram suas portarias declaratórias pelo ministro da Justiça em 2015. Além desses procedimentos para a regularização oficial da terra, destacam-se também algumas iniciativas implantadas pelo poder público local, como no município de Belterra, né, onde a Flona está dentro do município de Belterra. Né, essas atenções se refletiram no ordenamento e nas ações do seu plano diretor participativo, né, que foi elaborado em 2006 e sancionado em fevereiro de 2007. Com a participação de representantes indígenas nos trabalhos de elaboração, o plano diretor do município estabeleceu, né, no seu artigo 37, que as terras dos índios Munduruku, Bragança, Marituba e Taquara configuram zonas especiais culturais. Logo em seguida, a Prefeitura Municipal de Belterra também criou uma coordenação indígena alocada dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, né, para tratar assuntos exclusivamente de interesse dos indígenas no município. Além disso, né, as escolas de ensino fundamental em Bragança, Marituba e Taquara passaram a ser reconhecidos como escolas indígenas e seguem, em princípio, né, um ensino diferenciado. Foi também nesse contexto que os indígenas criaram o Conselho Indígena Munduruku de Belterra, né, que foi efetivado também em dezembro de 2007 durante a festa da Mani, que ocorre anualmente entre os Munduruku de Taquara no mês de dezembro. Assim, mobilizados em reafirmar seu pertencimento étnico, os Munduruku de Taquara, Bragança e Marituba renegaram a atribuição de população tradicional, né, decorrente da nova legislação do SNUC, assim como renegaram o modelo de ocupação da terra que lhes foi otorgado na condição de tradicionais admitidos em uma área de floresta nacional. E com isso, vários outros grupos também, né, na região do Baixo Tapajós, que a gente não vai abordar eles todos, né, ou seja, estão nessa Constituição, né, ou seja, conformando, né, um grupo bastante distinto e bastante numeroso. Eu agora queria passar um pouco, ou seja, tentar mostrar, ou seja, o que foi, né, as razões, as motivações, tanto internas quanto internas, né, nesse conjunto de população, de comunidades da Flona, né, que começaram com 16, né, na década de 90 já eram 18, né, depois teve mais uns desdobramentos, seja, em torno de 20 comunidades, 3 delas, né, tomaram
né, essa decisão dessa aventura étnica, né, da qual se lançaram, se separando dos demais, que inclusive várias pessoas com quem tinham, né, relações inclusive de parentesco. Né? E para entender elas, ou seja, eu procuro ver tanto essa posição em relação a essa atribuição de população tradicional, como também procuro buscar internamente as razões, né, de que aconteceram para explicar, né, esse movimento todo. Então, esse movimento, né, de reafirmação étnica entre essas três comunidades indígenas Flona insurgiu quando, aparentemente, eles estariam comemorando vitória, né, sobre a longa disputa para evitar a expulsão de suas terras, né, ao passarem a ser reconhecidos como populações tradicionais e admitida a sua permanência, né, no interior dos limites da Flona. Porém, foi precisamente quando, né, no caso da Flona Tapajós, a legislação mudou e admitiu que essas populações permanecessem em suas terras, que esses grupos dessas três comunidades iniciaram esse processo de retomada das antigas tradições culturais e se reconhecer como portadoras, né, de uma identidade étnica diferenciada. Foi somente quando a ameaça de expulsão de suas terras havia sido dissipada, né, quando passaram a ser reconhecidos como populações tradicionais, que esses grupos compuseram-se mais uma vez a essa definição oficialmente atribuída e mostraram a feição que pretendiam dar a si próprios e ao modo como queriam ser reconhecidos. Compreender, portanto, a emergência desse movimento de reafirmação étnica é também ter presente o surgimento, né, ou a emergência também da noção de população tradicional e a sua formulação como uma categoria classificatória dos grupos sociais, né, que seriam beneficiados pelas políticas de criação de reservas ambientais. Como vários autores, né, já têm apresentado, essa noção de população tradicional foi forjada no debate ambientalista internacional sobre a presença de grupos humanos em áreas de conservação ambiental, especialmente sobre os conflitos daí decorrentes. Em sua grande maioria, as reservas ambientais por todo o mundo foram criadas sobre territórios de grupos sociais que exerciam tradicionalmente modos de uso comum dos recursos, né? E as quais deveriam, assim como as comunidades da Flona, serem deslocadas de suas terras para dar lugar ao projeto de reserva. A resistência desses grupos foi configurando processos intermináveis de conflito, cujas situações, né, por um lado, não lhes permitiu o acesso integral aos recursos, né, como dispunha anteriormente, e por outro também não permitiu a implantação completa, né, da reserva ambiental. Acompanhando a problemática no Brasil, especialmente ao advento das reservas extrativistas na Amazônia, a adoção da noção de população tradicional ocorreu a partir da década de 90, designando grupos sociais específicos e distintos entre si, mas que estavam desprovidos de reconhecimento legal que garantissem direitos sobre as terras que historicamente ocupavam. Nesse sentido, né, como nos mostra, né, o professor Enio Barreto, né, que destaca a ambivalência dessa noção, pois ao mesmo tempo, né, que ela opera como uma categoria residual, né, de sentido negativo, que abrange tudo que não é índio, que não é quilombola, nem seringueiro, mas abarca e compreende todas essas categorias e outras mais, né, de grupos sociais cuja distintividade cultural se expressaria melhor em termos de territorialidades específicas. Oficialmente, a expressão população tradicional foi usada pela primeira vez com a criação do CNPq, né, em 1992, mas a sua definição oficial somente foi elaborada posteriormente, né, durante os trabalhos, né, para incorporação ao novo SNUC, que foi aprovado em 2000. Né? Ou seja, fazer exatamente visando regularizar a situação dos grupos populacionais em áreas de reservas ambientais, né? Naquelas que também, naquele momento, né, o SNUC também passa por uma mudança, né? E as unidades de conservação constituem, então, dois grupos,
um deles, né, de unidade de conservação de uso sustentável, né, em oposição às reservas de uso de proteção integral, como é o caso dos parques nacionais e reservas biológicas. Né? Indiscutivelmente, a incorporação das populações, né, da noção de populações tradicionais, expressou uma mudança significativa na concepção e campo de ação das reservas ambientais, nas quais até então estava interditada sua permanência. Né? Até a mudança do SNUC, né, todas as unidades de conservação, né, permitiam nenhuma residência fixa dentro, né? Ou seja, de nenhuma família. Né? E que foram, né, as razões dos grandes conflitos, né, que tínhamos dentro da Flona, como também nas demais unidades de conservação na Amazônia. No entanto, a definição de população tradicional que encontramos na atual versão do SNUC encontra-se diluída em diversos artigos que definem e regulamentam, né, as respectivas reservas. Ela não está, por exemplo, incisa no artigo referente às florestas nacionais, né, que passou a admitir a permanência delas no interior de seus limites, mas está presente no que se refere às reservas de desenvolvimento sustentável. Para estas, define-se como população tradicional aquelas cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo das gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Né? Ou seja, essa é a definição que vocês vão encontrar no SNUC sobre populações tradicionais. No artigo sobre as reservas extrativistas, aparece uma definição de populações extrativistas tradicionais, como sendo aquelas cuja subsistência baseia-se no extrativismo e complementarmente na agricultura e na subsistência e na criação de animais de pequenos porte. Em todas essas definições presentes no texto do SNUC, a noção de população tradicional está fortemente vinculada a critérios ecológicos, de sustentabilidade ambiental, né, que deveriam ser estabelecidas por seus planos de manejo e não por critérios socioculturais, levando dessa forma a comprometer as formas particulares de identificação e de organização dos espaços e de apropriação dos recursos. Assim, fortemente vinculada a concepções e formulações ambientalistas, elaborado nos modos do conhecimento científico e não dos grupos sociais locais, a noção de população tradicional presente no SNUC subjuga as formas desses grupos se organizarem e se relacionarem com os recursos naturais a parâmetros que lhes são alheios a seu universo sociocultural. Essa noção, formulada com base em poder desigual, né, ela conspira contra a autonomia e a autodeterminação destes povos, pois condiciona seu futuro a uma racionalidade política florestal que lhes é exógena. Assim, em relação às florestas nacionais, cuja regulamentação do SNUC passou a admitir a presença de populações tradicionais, essa noção, tal como está formulada, tende a reforçar mecanismos que anulam a autonomia dos grupos sociais sobre a sua terra. Ainda que admitida a sua permanência, ela se encontra subjugada aos planos de manejo da reserva. Não há um reconhecimento pleno dos direitos dessas populações sobre as terras que historicamente ocupam, mas uma admissão. A sua permanência, mas uma admissão à sua permanência por ela estar condicionada ao que se propõe em termos dos objetivos da reserva. Deste modo, estabelece uma relação de dependência e poder desigual que neutraliza a legitimidade das reivindicações desses grupos sociais sobre os territórios e aos recursos, né, que utilizam. Ainda, na medida em que essa permanência deva ocorrer em conformidade com os planos de manejo da reserva,
e considerando que os objetivos do plano de manejo de uma floresta nacional é exploração florestal, né, para a produção comercial de madeira, essa conformidade implica em ajustar as formas de organização e apropriação dos recursos das referidas populações tradicionais aos modos, né, de promoção de manejo de exploração madeireira. Né? Então é esse sentido que se encontra dentro de uma floresta nacional. Né, como destaca Alfredo Wagner, o fato de o governo ter incorporado a expressão populações tradicionais na legislação competente e nos aparatos burocráticos administrativos não significa exatamente um acatamento absoluto das reivindicações encaminhadas pelos movimentos sociais. Não significa, portanto, uma resolução dos conflitos e tensões em torno, né, daquelas formas intrínsecas de apropriação e de uso comum dos recursos naturais. O movimento, então, de reafirmação étnica e cultural que se insurge entre os indígenas na Flona Tapajós pode ser compreendido como uma reação de negação a essa forma de identificação como população tradicional, né, que passa a ser oficialmente adotada. Do mesmo modo que reagir aos intentos iniciais de categorizações como caboclos, poceiros, ocupantes ocasionais ou caboclos ribeirinhos, também renegaram a essa nova formulação que se projetava sobre os seus modos de vida através da noção, então, de população tradicional, né, a qual simplifica uma diversidade de situações culturais, naturalizando os grupos sociais para estabelecer uma relação instrumental que deveria responder aos objetivos dos planos das reservas. Reagiram buscando em suas formulações e compreensões de suas origens e trajetórias étnicas a reelaboração do futuro que pretendiam, no qual pudessem exercitar o modo particular de vida que buscaram nesses anos todos, engajando-se em várias formas de luta e que a categorização de população tradicional, tal como definido na nova versão do SNUC, mais uma vez tende a subtrair. E não deixa de ser curioso que reagiram precisamente frente aos esforços mais radicais que se pretendia entre as categorias que lhe foram impostas, né, ao longo da história da Flona, ou seja, a eliminação definitiva das referências étnicas que ainda pudessem persistir, iniciando-se assim um novo regime de memória. Contudo, né, se do ponto de, né, das motivações externas a gente pode atribuir, né, uma reação a esse conceito de população tradicional, né, que foi imposta sobre eles, né, também compreender, né, se poderia ser por isso, ela, por outro lado, ela não explicaria por que entre essas comunidades todas, somente 3 delas, né, se lançaram nessa aventura étnica, né? Se elas, né, compartilham, né, com as demais comunidades da Flona, né, ou seja, de processos históricos de ocupação, de sistema de uso da terra, né, de luta em defesa, né, ou seja, e além de tudo, algumas ainda partilhando fortes laços de parentesco, né, ou seja, por que se explica que 3 delas, né, se aventuram e as outras tomam um rumo distante? Da perspectiva, então, dos indígenas de Taquara, né, a primeira a se lançar nessa aventura étnica, a sua emergência está intimamente relacionada com a morte de sua principal liderança política religiosa, né, Laurelino Floriano da Cruz, né, chefe de uma família extensa que dedicava sua vida a tratar e curar das pessoas e cujo dom era reconhecido por uma vasta extensão, né, no Baixo Amazonas. Laurelino nasceu no alto rio Arapiuns, né, um tributário do rio Tapajós, onde atualmente, inclusive, se encontra a terra indígena Maró. Ele se identificava como índio Kumaruara e definia-se como médico da terra. Era muito comum ouvir das pessoas, né, pela região do Tapajós afirmações de como o que o doutor médico não curava, só o Laurelino que dava jeito, né? Ele recebia um número imenso de pessoas na própria comunidade de Taquara, né, para onde afluíam pessoas de muitos lugares,
mas também uma vez por mês ele se deslocava para Santarém, né, onde ficava com o barco estacionado no porto da cidade para atender pessoas da cidade, né? Isso ele fazia uma vez por mês. Além de reconhecido como o último grande curador do Baixo Tapajós, Laurelino também era chefe de um extenso núcleo familiar que se constituiu e que conformava a comunidade de Taquara, a qual devia toda a sua organização e dinâmica a seus trabalhos, né, de curador. Foi precisamente logo após o seu falecimento, né, em maio de 1998, que se desencadeou esse processo de reafirmação étnica. Poucos meses antes de morrer, Laurelino havia gravado em fitas cassetes, né, longas entrevistas dadas, né, ao indígena e antropólogo Florencio Vaz de Almeida, né, que hoje é professor da UFOPA, frei franciscano também, em que relatava sua história de vida, né, seus trabalhos de curar as pessoas, e finalizava, né, as suas entrevistas solicitando aos seus filhos e netos que não esquecessem a cultura indígena. Essas fitas ficaram sob o domínio dos seus familiares, que depois de falecido, né, no luto que se seguiu, né, eles passavam muito tempo ouvindo essas fitas, ouvindo e ainda revendo. E da voz que ouviam, né, para que não esquecessem a cultura indígena, brotou o impulso para atender o chamado. Porém, não apenas para não esquecer, mas para viver a cultura indígena de modo integral. Como me explicava um dos filhos de Laurelino, ele dizia: depois da morte do meu pai, nós passamos um longo tempo ouvindo as fitas, uma fita atrás da outra. Aí nós começamos a nos perguntar sobre várias coisas. Se o desejo do nosso pai era de que a gente não esquecesse a nossa cultura, que nós reconhecêssemos a nossa cultura, que nós somos mesmo índio, por que então não nos reconhecemos como indígena? É por causa de vergonha? Então vamos colocar a vergonha de lado e ser o que realmente somos. O pronto atendimento, né, que deram aquele chamado, que ouviam sucessivamente naquelas já tão obsoletas fitas cassetes, demonstrou que o não esquecimento, a lembrança permanente, se renovaria na experiência vivida e corporificada da cultura indígena. O drama vivenciado pelos indígenas de Taquara com a morte de Laurelino nos remete muito proximamente às análises que Tânia elaborou para abordar, né, os eventos causadores de situações de crise, de mudanças que são vivenciados pelos coletivos humanos, né, que definido por ele como dramas sociais, né, e que ele define como unidades de processos inarmônicos ou desarmônicos que surgem em situações de conflito. E destacou nessa fase o que denominou de ação remediadora, né, que se sucede aos estágios de crise nas organizações sociais. Assim, examinou a fase de transição, né, ou a fase limiar da passagem e o desenvolvimento espontâneo de comunidades que compartilham características específicas, por ele denominadas de comunitas. Entendendo que os estágios de crise são os pontos de transição ou momentos de perigo e suspense que afetam as organizações sociais, Tânia observa que, no intuito de limitar o avanço da crise, alguns mecanismos de ajuste e restauração, informais ou formais, institucionalizados ou ad hoc, são imediatamente postos em operação pelas lideranças ou membros estruturalmente representativos do sistema social que está abalado. Para o autor, é precisamente nessa fase corretiva de reparação que tanto as técnicas pragmáticas como as ações simbólicas alcançam a sua mais completa expressão. E a sua mais completa expressão certamente está naquela da ritualização da cultura. Essa perspectiva que Turner, né, nos trouxe sobre as dinâmicas que se expressam nas situações de conflito, perigo, suspense, né, tem instrumentalizado para pensar as motivações internas, né, que impulsionaram o movimento de reafirmação étnica, né, primeiramente entre a comunidade taquara, né, as razões que impulsionaram a tão pronto e imediato atendimento àquele chamado que se repetia nas frequentes audições daquelas fitas cassetes.
compreender assim um chamado que realmente importava ouvir, ainda que não explicitado naquelas fitas, mas que foi, todavia, tão prontamente atendido. Nesse sentido, é importante compreender as bases e a dinâmica da organização social dessa comunidade e de seus grupos domésticos. A conformação da comunidade taquara se constituiu ao longo das décadas e se manteve unida sob a liderança de Laurelino, cujas práticas xamanísticas fundamentavam a base das relações sociopolíticas e culturais da comunidade, tanto internamente quanto externamente. Em Taquara, as pessoas que não são seus descendentes diretos estão lá por razões decorrentes dos seus trabalhos de cura. Tem muitas famílias que foram lá, que foram curadas e por reciprocidade acabaram ficando junto à comunidade. Como tal, a sua morte causou uma perda insubstituível em termos de liderança política e religiosa, deixando um espaço vazio na organização dessas relações. Esse espaço, ou esse evento desarmônico nos termos de Turner, pode ser entendido como um período limiar para a comunidade, uma limiar entre as fases mais ou menos estáveis do processo social. Foi precisamente nesse momento, nesse limiar que se seguiu a morte de Laurelino, então, que a comunidade taquara começou a estabelecer conexões com as antigas tradições indígenas, em que as práticas xamânicas e cosmológicas eram expressas de forma mais elaborada. Essa direção, no sentido de afirmar pertencimentos étnicos e tradições culturais indígenas, pode assim ser apreendida como parte desses mecanismos que Turner destaca como ajustes ou reparos que são postos em marcha visando a superação de crises sociais, nesse caso causado pela morte de Laurelino, pela ausência dele. O vazio causado por sua morte e a iminente crise causada pela perda da sua principal liderança política religiosa foram sendo superados por intermédio da reivindicação e reelaboração das suas origens e trajetórias étnicas, das formas de organização e representação política e das performances rituais. Enquanto vivo, Laurelino e seus trabalhos xamânicos eram a corporificação dessas práticas simbólicas e cosmologia que os ligavam a um passado indígena. Sem ele, a continuidade dessa ligação, ou não esquecimento, dependeria de o grupo todo assumir a tarefa de mantê-los referências e atuantes. O chamado de Laurelino para o não esquecimento era, de fato, um chamado para um novo regime de memória, que não deixasse esquecer a particularidade de suas histórias. Como anota Peter Berger, todo rito de passagem é um ato de interpretação histórica, e todo ancião sábio um teórico do desenvolvimento histórico, assim como a memória um ato reiterado de interpretação. A constância da memória de sua cultura indígena, porém, não seria um mero ato, um mero exercício de abstração, mas impressa e renovada na experiência das suas práticas cotidianas, nas suas organizações políticas, assim como marcada em seus corpos. São nessas práticas vividas que reescreve os indígenas, ou melhor, os Munduruku novamente na história do Baixo Tapajós, e também nas mesas de negociações de poder. Mas também, além dos Munduruku, os Borari, os Tapajós, Matapus, Arapiuns, Jaraqui, Kumaruara e outros tantos que haviam sido suprimidos narrativa histórica oficial. Então, para fechar essa aula, então gostaria de destacar esses processos de etnogênese que se conformaram entre os Mundurucus e que acabaram no Baixo Tapajós e que acabou se estendendo sobre vários grupos na região, ao pensar neles como constituindo um novo regime de memória, a confrontar as narrativas históricas dominantes que excluem seus protagonismos, nos permitem trazer em cena um conjunto de questões que devem ser consideradas na sua compreensão. Primeiramente, de modo especial, problematizar a construção dessas narrativas,
né, as quais, ainda que sejam elaboradas em diferentes regimes de memória, produziram igualmente um apagamento dos indígenas. Ou seja, né, como Pacheco de Oliveira nos mostra, né, vai se imaginando os indígenas como dissolvidos na colonização. Nos entrecruzamentos, né, da produção dessas narrativas com as relações de poder que as sustentam, pode-se aprender os modos como esses povos indígenas do Baixo Tapajós foram historicamente objeto de seus programas oficiais que visavam a erradicação das alteridades étnicas e culturais, assim para transformá-lo em força de trabalho e a se apropriar dos seus territórios. Os esforços de remoção forçada em relação aos povos, né, da Floresta Nacional na década de 70, ou ainda, né, poderíamos tomar outros exemplos, como a decisão do juiz Portela, né, que em 2014 julgou a terra indígena do Maró, né, renegando a identidade dos indígenas, dizendo que eles não eram indígenas, novamente dizendo que eles eram apenas populações tradicionais ribeirinhas, e retira, né, o direito dos indígenas de fazer, e revoga a portaria de identificação que houve da terra indígena Maró. Né? Ou seja, são situações recentes que ilustram, né, como esse construto vem operando e se reproduzindo nas diversas situações históricas, descrevendo-os como genérico índio, um tapuia descido, caboclo, um ocupante ocasional ou um ribeirinho tradicional, sempre descritos como de pouca relevância na economia política local e de pouco interesse historiográfico ou antropológico. Todavia, crítico para os regimes de memória, tal perspectiva também possibilita compreender os modos como os próprios indígenas têm procurado construir a memória na atualidade, como artífices de uma outra arquitetura de memória que tem se contraposto àquelas que desconsideram não só o seu protagonismo, como a sua própria existência. Narrativas que sempre me pareceram ser bem compreendidas pelos indígenas. Né? O Assis, né, falecido da vice-cacique Munduruku de Taquara, ele me falava muito frequentemente: se divide, nós nunca deixamos de ser índio, foram os brancos que pararam de nos ver como índio. Isso era uma situação bastante referida. As situações etnográficas, né, permitem compreender as motivações materiais e ideológicas, né, internas quanto externas, alavancando esses processos de reelaboração étnica e cultural, instituindo um novo regime de memória que ressalta e substantiva a sua alteridade em cada um desses grupos. Ainda que as diversas situações de etnogênese que se observam na região do Baixo Tapajós devem ser compreendidas em suas particularidades, também ressalto que é preciso considerar os processos sociopolíticos mais amplos que os afetaram conjuntamente. Assim, para compreender essas motivações materiais e ideológicas que impulsionaram e criaram as condições das suas emergências. É isso, hein? Não sei se vai querer passar as imagens, agora a gente vai, talvez só para dar um... Película também. Aqui estava brincando. Aqui é o encontro das águas do rio Tapajós com Santarém, né? Que a cidade de Santarém se encontra exatamente na frente da cidade, que foi fundada com a missão Tapajós, né, em 1661, né, quando ela é instalada. Né, então pode ir passando, que a outra é uma imagem, talvez apague aqui, que daí fica melhor a imagem, por favor. Lá fora. Essa é uma visão do alto, né, cidade de Santarém, no encontro. Você fica vendo essas duas cores das águas por um bom tempo. Aqui temos um mapa da região Tapajós, a Flona Tapajós está aqui, para ter um desenho melhor, fica essa parte. Aqui do outro lado tem a Reserva Tapajós, que foi criada em 98, onde também tem vários grupos. E agora eu não estou enxergando o Taquara aqui. Deve ser isso aqui.
Aqui, Taquara. Aqui está Taquara. Eu tenho que ver no outro mapa, não consegui ver. Mas Marituba, Bragança, mais ou menos por aqui. E isso é uma coisa. A outra terra de Maró está aqui em cima, né, no alto está Rio Arapiuns, que ele vai desatuar. E mais ou menos por essa área tem a terra indígena Cobra Grande. Nessa 4 terras, aqui está vendo melhor no mapa com as duas. Aqui a Flona Tapajós e aqui o Parque Nacional do Amazonas, ou seja, as 2 primeiras unidades de conservação criadas na Amazônia, né? Ou seja, não gratuitamente todos no Vale do Tapajós. E só uma coisa, aqui é a Santarém Cuiabá, ou seja, ligando Santarém a Cuiabá, que era trazer o Porto do Sul, e aqui nós temos a linha da Transamazônica, né? Ou seja, exatamente ali que a Flona foi criada, né? Nessa intersecção que dá para ver um pouco melhor, né? Hoje aqui as 2 rodovias que seguiram. Aqui tanto a Taquara e aqui Bragança e Marituba. Então isso aqui é uma terra indígena e isso aqui é uma terra indígena. Aqui tem vários grupos dentro da Resex, está mais complicado os estudos, que é uma disputa grande em relação à Resex. E aí seria aqui, nessa altura aqui, que está a terra indígena Maró e mais ali adiante a terra indígena Cobra Grande. Aqui é um pouco, né, porque eu acabei nem só ressaltei, essa é uma região onde tem arqueologicamente muito trabalho, ou seja, você tem, embora não há estudos, são muito recentes. Isso aqui isso aqui acho que foi encontrado pelo Niandaju, que está no museu lá de Santarém, né? Ou seja, há uma cerâmica muito sofisticada, que até o Niandaju foi o primeiro que começou a chamar a atenção quando ele passou nessa região para os estudos arqueológicos, né? E hoje a Ana Roosevelt é o que mais tem trabalhado nessa região, não tanto ali, mas um pouco mais por baixo do Tapajós. Pode ir passando, são alguns. Tem muitos estudos já nesses trabalhos antropomorfos. Aqui tem alguns desenhos que eu peguei lá no Museu de Santarém. E aqui é a igreja jesuítica, que está em Alter do Chão. Alter do Chão não, é em frente ao Alter do Chão, em Vila Franca. Quando a missão Tapajós saiu do Tapajós, ela mudou para essa região do Arapiuns. Então aqui ainda é uma igreja que está lá resistindo, muito mal cuidada. Tem as partes internas dela, né? Você pode ver que está faltando. Esse aqui, o chão que ainda está lá, que eu gosto muito. Algumas coisas que ainda sobem. Isso aqui é lá de Pinhel, né? Ou seja, são os trabalhos de artesãos, que isso é uma outra questão forte deles, os jesuítas, os artesãos dos indígenas no Pará. Em Belém existe muitos trabalhos, né? Inclusive colocando essa feição, né, de que os santos todos são com rosto de índio. Esse aqui está na frente do gabinete do prefeito, né? Está aqui representando. Aqui o que eu tentei um pouco antes, né, colocar aonde que estão os indígenas. Então, dentro da área da Flona estão os Munduruku, Taquara, Bragança e Marituba. Dentro da Resex, Tapajós e Arapiuns são esses grupos. E ao Rio Arapiuns, que a gente não entrou aqui porque também na margem direita do Rio Arapiuns tem uma disputa grande entre uma área, uma gleba do INCRA e uma gleba do... Como é que é o Instituto lá de Terra do Pará? Iterpa. Duas que a Iterpa está onde está a terra indígena Maró. E a gleba que está com o INCRA é essa de Cobra Grande, né, onde estão esses grupos aqui. Que foi um pouco mais para dividir nesse projeto que tinha na década de 70. Aí volta aqui a ideia. Não tem mais o resto, acho que são as imagens. Aqui tem uma foto do seu Laurelino. A única foto que eu considerei é uma foto de uma foto, que é a única foto também que o pessoal do Taquara tem. Aí ele nos trabalhos, né, de reza e cura, né, e foi com a morte dele. Aqui, essa coisa, esse marco tem todas as comunidades indígenas, todos eles assumem a história, eles colocam um marco
né? Isso ficou, se reproduz. Em todas as você acaba encontrando o centro da aldeia. São do Todos eles. É a marca que tem ali no Baixo Tapajós. Todos, né? Marcar o momento que eles passaram a assumir. Aqui tem a festa da Mani, né? A questão, aqui não aparece tanto. A questão da vergonha, porque isso foi um grande tema no início, quando os índios começaram a assumir. Então, eu tinha uma ideia de ter vergonha de ser índio, que não tinha. Mesmo os não indígenas diziam que isso era um retrocesso, né? Que eu tinha vergonha de voltar para trás. Enfim, esse tema da vergonha foi muito debatido nessa fase inicial. Hoje já passou um pouquinho. A gente vive numa outra que, inclusive, faz uma grande campanha. Aí a festa da Mani, que daí também eles fizeram um outro marco. Esse é a comunidade Taquara. Aqui alguns processos, aqui é de uma festa, aqui é uma reunião com a FUNAI, agora são mais imagens só dos indígenas. Ali, eu não tenho vergonha, isso aqui foi uma reunião que teve em Vila Franca, inclusive umas conflitos entre indígenas e não indígenas, aqui o Felício Pontes, que estava lá para ajudar a amenizar, né? Então tinha uma campanha grande com a ideia, né, da vergonha, assim, né, de superar a vergonha de ser índio. Aqui também um movimento no Ministério Público. Aqui são os encontros, esse é lá no Rio Arapiuns. Pode ir, que agora só são fotos de... Esse é o cacique de Taquara, cacique Leonardo. Um pouco mais imagens.